Desculpa, meus amores, esqueci de excluir as minhas mensagens. Meu celular já tá no fim da vida dele. E aí eu vou ter que comprar outro esse ano, não vai ter jeito. Ele já tá assim, tipo, eu quero me aposentar. Ele não aguenta mais de 2 vídeos dentro dele, eu já tenho que excluir. E aí se eu não excluo, ele não consegue mais gravar. E aí parou a gravação na metade. Então, nós estávamos na reflexão do dia. O que minhas palavras e atitudes têm revelado sobre meu coração? Tenho permitido que Deus transforme aquilo que está dentro de mim? Então, nós precisamos olhar assim: será que eu permito realmente essa transformação acontecer dentro de mim? Ou eu prefiro ficar só na crítica, no julgamento, esperando que as coisas aconteçam do nada? Isso ajuda a gente a olhar um pouco mais para aquilo que nós falamos e dentro das atitudes que nós temos para com o nosso dia. Às vezes não adianta só reclamar. Às vezes a gente precisa seguir uma intuição e lapidar ela. E dentro dessa lapidação, a gente realmente seguir um direcionamento correto. Amém? Exercício de fé do dia. Hoje pratique o cuidado com o coração. Observe suas palavras ao longo do dia. Identifique se elas vêm de paz, amor ou inquietação. E em oração diga: Senhor, transforma meu coração para que meus frutos sejam bons. Quando o coração é alinhado com Deus, os frutos também se transformam. Eu sempre falo nas minhas aulas que não adianta você saber uma técnica se você não tem amor por ela. Não adianta você saber executar algo se você faz isso de fora para fora. Porque tudo que nós fazemos com um coração alinhado com Deus, você consegue ter frutos e transformações. Quando o pensamento e as atitudes são boas, Deus ele dá direcionamento e nos envia o necessário para aquele momento. Nós falamos muito de fé no Evangelho de Mateus e aqui a gente fala muito dessa fé. Ontem eu estava revendo, né, porque eu já assisti todo o capítulo, todo a série do The Chosen e ontem eu estava vendo aleatoriamente um capítulo e estava muito na, na época que Mateus, na parte em que Mateus conversa com Felipe e fala, né, sobre o jugo dos outros discípulos sobre ele, né, sobre de onde ele veio, o quanto ele foi criticado, julgado, né, por ter vindo da onde ele veio, por ele ser o que menos conhecia, né, a palavra de Deus, mas era o que mais observava, era o que mais se interagia, era o que mais praticava, né? Muitos ali conheciam as escrituras, mas poucos ali praticavam, né? Principalmente Pedro, que também tinha essa mania de julgar e de criticar, né? Então, eu vejo ali Mateus, ele tentando, né, se interagir no meio de pessoas que tinham muito conhecimentos, mas que talvez tinha pouco coração. E Jesus escolheu cada um dos seus discípulos para ele lapidá-los, para ele transformar, né? Ontem eu estava reparando assim, em algumas escrituras não, em algumas analogias que são feitas. Se a gente fosse ver Mateus hoje, Mateus ele poderia receber aí o diagnóstico de autista, né? Como um autista que, que está aí, né? Hoje no caminho,
mas que tinha um intelectual incrível, tinha uma sabedoria incrível. Inclusive, eu sou apaixonada pelo Evangelho de Mateus porque eu vejo muita sinceridade, muito coração nele, sabe? Mateus tinha uma fé muito grande e mesmo em meio a tantas críticas que ele recebeu, né, dos próprios companheiros, ele se manteve firme na fé. Ele se manteve firme no coração, por mais que às vezes as palavras e atitudes dos outros discípulos o machucava, ele estava firme e ele conseguia transformar aquilo que estava dentro dele. E muitas das vezes era algo sobrenatural na qual ele conseguia identificar. Então, eu gosto muito de colocar aqui o exemplo de Mateus. Por mais crítica que a gente recebe, a gente tem que ser como Mateus, manter a fé, a sabedoria e a transformação do que vem de fora de formas positivas para poder manter-se dentro de nós. Porque assim, quando nós permitimos que o Senhor transforme o nosso coração, os nossos frutos são bons. Amém? Oremos. Nós vamos interceder por uma senhora que foi me pedido que está no hospital. Ela está já, né, com o rim bem fraco, pneumonia, com alguns órgãos bem fracos. Ela já tem 100 anos, tá? Então, acho que um pouco mais de 100 anos já. Então, ela já tá provavelmente aí na sua passagem, mas ela tá com, né, muito relutante, bem perdida. A gente, quando a gente é uma pessoa guerreira, né, e luta pela vida, eu vejo isso na princesa. A princesa chegou no finzinho da velhice dela e ela ali lutando, 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 lutando e não queria ir embora, não queria. Isso é de um espírito guerreiro, né? Então a alma, o corpo já foi, a alma já tá com o pai, mas o espírito tá ali, ainda tentando lutar, tipo, tem vida, tem vida. Então a gente vai orar por ela, vamos interceder por ela, que Deus assim a acolha, que Deus assim olhe por ela, que Deus assim a toque o coração e que dê mansidão a esse espírito guerreiro que ela tá nesse momento. Amém? Senhor Deus, cuide do nosso coração, que nossas palavras, nossos pensamentos e atitudes reflitam a tua presença em nós. Transforme nossa raiz para que assim possamos produzir bons frutos. Que nesse momento o Senhor olhe pela Dona Brumilde, que ela possa encontrar em seu leito o descanso, que possa assim trazer força, trazer paz, trazer vitalidade e que seja feito assim a vossa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Um ótimo dia. E desculpa, hoje nós vamos ficar aí com o estudo quebrado em 2 etapas, tá bom? Beijinhos. Prometo que até o final do ano eu troco meu celular. A gente não acontece mais isso. Às vezes tudo fica velho na vida, né? E às vezes chega uma hora que começa a falhar. É porque já tá na hora de trocar. Amém? Um grande dia para todos vocês.